a sua Lua estiver recebendo aspectos desafiadores do Saturno, o que é aspecto desafiador? Quadratura, oposição e sim, a conjunção de Saturno, na maioria das vezes, ela é desafiadora, tá? Esse é um clássico, né, que normalmente existe um fechamento emocional, tá? Apesar de que, assim, tudo a gente tem que olhar todo o contexto, todo o mapa, né? Por exemplo, a Luz Amar falou que sente carência e ela tem Lua Saturno. Você vê? Não é receita de bolo, tá, gente? Não vai ser igual para todo mundo. Mas eu quero trazer alguns exemplos para vocês entenderem os princípios. Mas entendam que isso tudo é único, a pessoa vive aquele mapa de uma maneira única. Eu sempre falo isso para vocês, porque tem um ser humano vivendo aquele mapa, num determinado estado de evolução, numa determinada maturidade espiritual. Cada um vai viver esse mapa. Por exemplo, talvez tenha pessoas que estejam assistindo aqui que têm os aspectos desafiadores, mas já fez trabalho de autotransformação e já trabalhou isso em algum nível. Então já não tá, essa não é mais a questão. Ou então a pessoa trabalhou um mecanismo de defesa, né? Então a pessoa conseguiu trabalhar lá o fechamento, no caso da Lua Saturno, mas aí se ela não trabalhou tão profundamente no trator da raiz, vai para o polo oposto, ela fica na carência, entende? Então ainda não está totalmente curado. Então existem N variáveis, tá? Tô abrindo esse leque para vocês não ficarem presos, porque sempre que eu vou dar exemplo, eu tomo muito cuidado, porque senão vocês querem, eu sei que vocês querem a receita do bolo. Ah, quem tem isso aqui significa isso aqui. Vocês nunca vão me ouvir falar isso, porque eu não sei mesmo, eu preciso ver o seu mapa, isso eu faço quando eu consulto, e aliás, que mesmo em consulta, eu sou super cuidadosa para falar, eu pergunto para a pessoa como que é para você, olha, tem isso aqui, é uma troca, porque não tem nada determinado no seu mapa, tá bom? Mas, normalmente, tá? Esse aspecto Lua-Saturno, ele indica que são pessoas que nessa fase do desenvolvimento da personalidade, quando estava ali, né, desenvolvendo a oralidade, que é justamente quando a gente está sendo nutrido, sendo atendido nas nossas necessidades, você recebeu um alimento um pouco árido demais. As coisas eram áridas, as coisas eram secas. Não tinha muito aquele aconcheguinho, aquela coisinha gostosa, mimimi. Era meio duro, era meio seco, era meio ríspido. Geralmente é uma mãe muito prática, muito ocupada, muito cheia de tarefa. Talvez você sinta até culpa de ser um peso para essa mãe. E aí você cresce já entendendo que você não pode dar trabalho. Minha mãe está muito ocupada. Minha mãe já está muito sobrecarregada, não posso dar trabalho. Então, são crianças que normalmente amadurecem muito cedo. E elas desenvolvem uma autossuficiência emocional muito cedo. E aí elas vão entendendo que as necessidades dela não vão ser atendidas. Não tem muito espaço para ela ser muito frágilzinha, muito mimimi, muito carente. Então é melhor crescer logo, melhor dar conta de mim logo, melhor, entendeu? Aí elas ficam bem independentes. Geralmente são crianças que você bate o olho e fala, nossa, que criança madura, né? Que criança resolvida, né? E às vezes elas podem até, na vida adulta, parecerem pessoas muito resolvidas emocionalmente. E às vezes pode até ser que sejam mesmo, se elas tiverem feito o trabalho e tiverem realmente resolvido essas dores, curado, e aí a versão luminosa dessa mesma configuração, mesma quadratura e oposição, é uma maturidade emocional enorme, uma autossuficiência verdadeira. O problema é quando a autossuficiência ela é uma máscara, ela é uma defesa, ela está a serviço de te proteger de uma dor da falta. Aí não é verdade ainda, você finge que você é autossuficiente, mas no fundo você é super carente, que nem alguém colocou aqui agora há pouco. Eu ponho a máscara da fortuna lá, mas no fundo eu sou super carente. Você não pode mostrar, porque foi assim que você aprendeu, você não podia mostrar. Tinha espaço, entende? Então, esse é um clássico, tá? Lua Saturno. Tem um clássico também que eu não mencionei aqui como um ponto que sempre é kármico, porque esses pontos que eu citei, Saturno, Lilith, Quirón, qualquer planeta que eles pegarem no seu mapa vai ser kármico. Não tenha dúvida, pode anotar que é. Esse outro que eu vou falar, ele não é clássico para todos, mas com Lua ele é, que é Urano. Principalmente na conjunção, na quadratura e na oposição. Quando a gente tem esse aspecto, no Urano, na conjunção, Lua quadrada Urano, Lua oposição, a pessoa traz um histórico de abandono, de ruptura. Algo inesperado acontece e aquela conexão com a mamãe ela é cortada, né? Às vezes, a mãe até está ali o tempo todo, mas é uma mãe que desconecta. É uma mãe que não faz
conexão emocional com aquele bebê. Então, você experimenta uma sensação de corte, de distanciamento, de abandono, mesmo estando presente. Mas, às vezes, é uma mãe realmente que teve que ir embora. Quando o bebezinho era muito pequeno, acontece alguma coisa, ela tem que se ausentar, e esse bebê perde a conexão com a mãe, né? Eu já vi muitos casos envolvendo o Lourano, da mãe com quadros psiquiátricos, é bem comum isso. A mãe surta, a mãe tem um ataque nervoso, e ela precisa se ausentar, ela precisa ser internada. Então, a criança, muito cedo, nesse campo da troca emocional, ela lida com o inusitado, com o inesperado, com o rompimento, né? E aí, claro que isso vai desenvolver uma defesa, que é uma coisa gélida. Você morre de medo de ser abandonado de novo. Geralmente a defesa é o fechamento aqui, tá? Você vai ser uma pessoa que se fecha, porque você não quer viver aquilo de novo. E provavelmente você vai ser aquela pessoa que no relacionamento é justamente quem vai romper, quem vai cortar, quem, sabe? Às vezes você é aquela que vai embora. Começa a sentir que você tá se conectando ali com a pessoa, tá começando a se envolver, você some do mapa. Você desconecta, porque existe um medo enorme de se conectar e viver a dor da ruptura de novo. Então, a dor que precisa ser curada aqui é a dor da ruptura, né? Então, é isso que lá dentro do meu método a gente explora, né? E vai trabalhando para que você possa encontrar caminhos para manifestar a versão luminosa dessa configuração, que é o quê? É você podendo estar profundamente conectado com o outro, mas experimentando liberdade, que é a versão luminosa de Urano. Então, são relacionamentos onde existe muita liberdade, onde existe muita espaço para individualidade na relação, mas tem intimidade também. Normalmente também pode ter isso. As pessoas que têm Urano, elas morrem de medo de serem sufocadas e de perderem a liberdade nos relacionamentos também. Mas isso já é a defesa se manifestando, é o próprio fechamento, entende? Então essa é uma configuração clássica que indica que, acho que você quis dizer Lua insistiu com Urano, né? Então, não necessariamente, tá? Porque o sextil ele é um aspecto harmonioso, né? Então, normalmente não era para ser. Aí, quando a Lua recebe aspectos desafiadores do Quiron, o Quiron é um clássico, né? Onde a gente tem o Quiron é aonde tem uma ferida, uma dor, um machucado que eu vim curar na encarnação. Então, claro que se o Quiron toca a Lua, principalmente na quadratura, na oposição e na conjunção, saiba que você trouxe questões aí nesse portal materno, nesse portal da nutrição, nesse portal da abertura para a intimidade, você trouxe questões aí para serem curadas, tá? E aí, então, precisaria ver, né, em que casa que tá, que signo que é, para poder entender se você vai mais para carência ou se você vai mais para o fechamento. Que classicamente Saturno e Urano tendem a ir mais para o fechamento. A coisa da carência é mais quando tem muita água no mapa, né? Os cancerianos. Então, às vezes a Lua está em Câncer, mas ela recebe ali um aspecto de, mesmo que seja de Marte ou do Quiron, né? Ou uma Lua em Peixes, aí recebe aspecto de Quiron, aí vai ser aquela Lua mais carentona, né? Mais frágil, que se identifica mais com a fragilidade e que vai grudar mais, que vai se sentir mais dependente do outro, né? Uma sensação de que, nossa, eu preciso do outro para me sentir bem, né? E aí você acaba sufocando o outro muitas vezes, né? A lua em escorpião, ela pode também ir para uma linha do carente, porque escorpião ele é muito obsessivo, né? Ele tem uma coisa de se misturar, de querer entrar, mesclar com o outro na versão distorcida, na versão sombria, tá, gente? Não é que todo mundo que é escorpião é assim. Quando isso é trabalhado, isso é manifesto numa oitava superior, e a versão luminosa dessa configuração é uma capacidade de relacionamentos extremamente profundos. Escorpião, na versão luminosa, ele traz a profundidade, entende? Isso que é importante vocês terem clareza, tá? Sempre tem, nada está determinado, né? Tudo você tem como transformar, você tem como ativar uma outra oitava daquilo, né? Lua quadratura Lilith. Eu vou falar da Lilith agora, então. Falei do Quiron, agora eu vou falar da Lilith. A Lilith, no mapa, onde quer que ela toque, ela vai falar de uma necessidade de um trabalho de resgate. A Lilith, ela fala que ali teve uma falta, ali tem uma experiência de desamparo, ali tem uma experiência de algo foi banido, algo foi excluído.
algo eu precisei largar. E aí você precisa, então, resgatar isso. Claro que se estiver pegando a lua, o que foi banido? Onde tem um desamparo? Onde tem um buraco? Exatamente nesse tema da nutrição emocional, entendeu?